A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Na aula de hoje vamos rever pontos importantes sobre as mulheres LGBTs na política, com as professoras Josiane Borges, Roselaine Dias, Brisa Braque e Rivânia Rodrigues. Olá, me chamo Josiane Borges, sou assistente social e estou atualmente gerente de enfrentamento à LGBTfobia na Superintendência de Direitos Humanos da SASC. Então estamos aqui para falar de um grande tema que é sobre as mulheres LGBTs nos espaços de poderes e também em espaços partidários, onde a gente vê que podemos estar atuando de melhor forma para a promoção da cidadania e dos direitos humanos para a população LGBT. Vemos a importância dessas mulheres dentro do sistema esse que ainda é perverso, que ainda vem matando todos os dias a população de mulheres LGBTs por conta do não respeito à identidade de gênero. Então, é muito importante nós termos essa eficácia de políticas públicas e, principalmente, o respeito à garantia desses direitos. Haja visto que nós vivemos em uma sociedade que ainda é injusta e perversa e que vem matando todos os dias a população de travestis e transexuais e também mulheres lésbicas. E isso por conta do não respeito a essa identidade de gênero. O dossiê de mortes e violências contra a população LGBTI+, no Brasil, mostrou que durante o ano de 2021 ocorreram 316 mortes LGBT de forma violenta no país. Destas mortes, 285 foram assassinatos, 26 suicídios e 5 por outras causas. Nós vemos que o Brasil é reconhecido como o país que mais mata a população de travestis e transexuais. E é nesse momento que nós também vemos essa controvérsia, porque no momento em que a gente mais mata, também nós somos o país que mais utilizamos da pornografia trans. Nós somos o país também que mais utilizamos a mão de obra de travestis e transexuais. Então veja a controvérsia. É muito importante nós termos políticas eficazes, nós termos também a inserção dessas mulheres dentro do sistema brasileiro, porque a gente sabe que é só dessa forma que a gente vai conseguir estar de alguma forma revolucionando esses espaços. Então hoje nós conseguimos adentrar dentro do governo do estado do Piauí por conta de estarmos atuando diretamente nessas políticas públicas. E é dessa forma que a gente tenta fazer acontecer algumas ações e principalmente tá executando políticas públicas que deem voz e vez para a população de travestis e transexuais. E por que não falar de mulheres trans e mulheres LGBTs? Porque a gente sabe que é nesse momento que a gente vê que a população de travestis e transexuais, assim como as mulheres, são o segmento da sociedade que mais sofrem na pele a dor e a delícia de ser o que é. Veja só, para a gente chegar nesse ponto focal, a gente tem que ver toda a trajetória que perpassa a população de travestis e transexuais, e principalmente das mulheres trans, porque ela começa lá dentro de casa, na família. É nesse momento que a gente vê que os pais não aceitam e não respeitam a minha identidade de gênero. Então, dessa forma, eu sou convidada a sair de dentro de casa. Então, se eu saio de dentro de casa, eu vou morar nas ruas. Eu vou ter que trabalhar para sobreviver. Eu vou ter que trabalhar para ganhar o meu pão de cada dia. E é dessa forma que a gente vê que as mulheres travestis e transexuais ficam mais engessadas dentro dessa sociedade. Por quê? Porque a gente sabe que ela estando nas ruas, ela vai ter uma vida social bem mais dificultosa do que as outras. Ela vai ter que ter o direito ter o acesso às escolas. Ela vai ter que ter o acesso à empregabilidade, o que não é uma realidade no Brasil e no mundo.
Porque a gente sabe que no momento em que a população, em que as mulheres travestis e transexuais saem de dentro de casa, elas têm essa degradação dos seus direitos cada dia mais decadente. Então, é dessa forma que a gente vê que ela estando nas ruas, ela não vai ter como ter o direito a simplesmente a educação. Porque a gente sabe que ela não vai ter tempo de estar adentrando as salas de aula, e mesmo que ela vá para as salas de aula, ela vai lá dentro sofrer também esse preconceito e essa discriminação. E isso pelo simples fato de ser mulher trans, do não respeito à identidade de gênero dela. Imagina só eu chegar com o corpo de Maria dentro de uma sala de aula e ser chamada de João. E é nessa hora que eu também sou convidada a me retirar da sala de aula. Então, é todo um processo que faz com que as mulheres travestis e transexuais venham a cada dia mais serem excluídas da sociedade, a serem excluídas desse sistema que é heteronormativo, é heterossexista. Então, se ela não consegue participar do sistema educacional, ela não vai ter uma qualificação profissional adequada para estar adentrando ao sistema da empregabilidade. Então, se eu não tenho uma educação de qualidade, se eu não tenho uma qualificação profissional, eu não vou conseguir estar entrando no mercado de trabalho. E é dessa forma que a gente vê que só vai menosprezar mais ainda a vida da população trans. Então, se eu não tenho direito à educação, se eu não tenho direito à empregabilidade, eu vou viver às margens da sociedade. Então, eu vou continuar vivendo na prostituição. Não que a prostituição seja um fator ilegal hoje no Brasil, porque a gente sabe que a prostituição hoje é legalizada no Brasil, mas a gente não queria a prostituição como única opção de trabalho para a população trans. A gente queria a prostituição como uma outra opção. Então, hoje no Brasil, nós temos esse fator importante que é a questão da prostituição como única opção de trabalho para essa população. Então, é por isso que a gente está unificando forças para que a gente possa promover, executar ações de qualificação profissional, ações de inserção ao mercado de trabalho, para que a gente possa ter a população de travestis e transexuais inseridas dentro dessa sociedade como um todo. Porque a população de travestis e transexuais não são só mais uma. A população de travestis e transexuais é mais uma dentro da sociedade. Então é muito importante nós unirmos forças para que essa população esteja competindo de igual para igual dentro dessa sociedade heteronormativa que a gente vive no Brasil. Então, a partir daí, a gente vê que a trajetória das mulheres travestis e transexuais é bem degradante, porque a gente vê que dentro de casa ela não foi respeitada. Então, nas ruas também ela não foi respeitada. Nas salas de aula ela não foi respeitada. E ela não teve esse acesso ao mercado de trabalho. Então, se ela não teve esse acesso ao mercado de trabalho, ela vai viver no submundo, onde a gente sabe que esse submundo é bem marginalizado por conta de que as ruas oferecem oferta para a população que estão lá vivendo, a drogadição, oferta também os roubos e os crimes. Então é dessa forma que a gente tenta trabalhar para que a população de travestis e transexuais venham sendo inserida dentro da sociedade. E a partir daí é que a gente vê que muitas travestis e transexuais tiveram seus diferenciais. Algumas, que não é realidade do Brasil, conseguiram perpassar por todo esse sistema, por todo esse processo de respeito, de aceitação, porque hoje a nossa briga, a nossa luta não é por aceitação. A nossa luta hoje no Brasil e no mundo é por respeito. Mas a gente sabe que teve que ter todo esse amparo legal para que a gente pudesse ser respeitada dentro da sociedade. Sei que é uma realidade, a gente sabe também que é uma realidade que ainda está bem, estamos engateando nesse sentido para que a gente possa estar continuando a promover essas forças, essas lutas, para que a gente possa dar essa voz para a nossa população. Então, se a gente não tem essas meninas, essas mulheres travestis transexuais inseridas nesse sistema, a gente não vai ter esse direito de voz.
E a partir de todo esse patamar, a partir de toda essa trajetória de enfrentamento à violência, a partir de toda essa trajetória do não respeito à identidade de gênero, que a população, que as mulheres travestis e transexuais e mulheres lésbicas conseguiram revolucionar dentro da sociedade, dando voz e vez para nós, para todas. Então é dessa forma que a gente viu que a revolução está sendo grandiosa, porque a gente está conseguindo inserir mais a população LGBT dentro do sistema. Eu sou Roselaine Dias, eu sou professora por organização acadêmica, tenho mestrado na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, na área de formação para professores e na linha de pesquisa formação para a diversidade. Atualmente, na formação acadêmica, eu sou graduanda das Ciências Sociais e Ciências Políticas na Universidade Federal do Pampa, aqui no campus São Borja, no Rio Grande do Sul. Eu me localizo aqui em Porto Alegre, extremo sul do Brasil. Estou articuladora da rede de ativistas e pesquisadoras lésbicas e bissexuais do Brasil, uma rede que busca articular e fomentar diálogos interseccionais com mulheres lésbicas e bissexuais que dialoguem especificamente sobre essa pauta, especificamente tenham em seus estudos o foco das lesbianidades, das bissexualidades e muitas, por óbvio, também têm das transexualidades. Mas nós somos uma rede de lésbicas e bissexuais. A minha proposição aqui é dialogar hoje sobre a importância da formação e da luta, né, por direitos de mulheres lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Esse diálogo me remete um pouco ao início dos anos 2000. E vou fazer aqui o meu diálogo muito no meu trânsito de militância lésbica, feminista, negra, que aí tem um quarto de século. E, por conta disso, quando a gente fala de LGBT, fico muito lembrando do início dos anos 2000, quando homens trans não tinham uma organização estrutural, física, dentro do cenário brasileiro, mas estavam dialogando, estavam iniciando esse processo de organização instrumental dentro do movimento. E muitas vezes nossos encontros, nossos espaços de articulação, né? A gente não tinha passado por um processo de Covid, então a gente ainda se reunia em grandes grupos, né, em muitos lugares, e os homens trans vinham fazer esse diálogo conosco. O processo de transexualização ainda não era uma realidade no Brasil, e os homens trans vinham dialogar conosco. Por quê? Porque esses homens estavam num processo de transição ou já tinham, né, como alguns que a gente conhece, que já tinham informação, que já tinham estudo na área da saúde e que já tinham buscado seus direitos por vias individuais naquele período. Então, eu vou trazer um pouco dessa contextualização, fazendo um diálogo aqui, sempre buscando em alguns momentos referências, mas trazendo muito o histórico do movimento. Quando a gente fala em formação, fiquei pensando sobre essa discussão e não posso fugir como professora ao que eu acredito, ao que eu penso. Sou uma militante lésbica de esquerda do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, maior partido da América Latina. E a minha construção pessoal se deu a partir dos 12 anos numa corrente da Igreja Católica nos anos 80 que chamava Pão, Terra e Liberdade. E dentro desses diálogos, além de Marx, a gente tinha outras leituras e outras formas de pensar o mundo
que nos eram propostas e que a gente visualizava. E uma delas foi pensar Paulo Freire, né? Nunca ninguém chegou e disse esse é um texto de Paulo Freire, eu tinha 12, 13 anos, mas eu sei que foi desde lá que a gente começou a pensar. Então, isso me remete a um posicionamento do Freire que é, na pedagogia da autonomia, quando ele trata da ética, que é uma parte que eu gosto muito, que me ajuda muito, até porque já pensei academicamente sobre a ética, é sobre o ser-estar, né? Então, o momento que o Freire diz, eu acho que é a página 36 da Pedagogia da Autonomia, em que ele diz, você só é o que está sendo, né? Você só é o que você vive. E há muito tempo eu bebi nessa fonte. Em 2012, eu me lembro que eu fiz uma especialização de ética e direitos humanos na educação aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu me lembro que eu busquei essa referência de Freire para sustentar os meus argumentos naquele processo acadêmico. E eu me vi pessoalmente no ser estar, e eu me vi pessoalmente, você só é o que você está vivendo. Ou seja, na minha concepção de formação de cidadania, de organização de pessoa, de pensamento de sujeito político, lésbica, aqui falando, eu não posso falar daquilo que eu não vivo, né? Eu não posso dialogar num trânsito de verdade que não seja minha. E mesmo que as pessoas possam questionar essa verdade, ela ainda é a verdade que eu vivo. Então, você só é o que você está vivendo. Se você não consegue representar, apresentar, né, construir esse sujeito do qual você fala, você não está sendo eticamente, né, eticamente verdadeiro, verdadeira. Você não tem uma condição ética, porque é disso que Freire trata, né? A ética, ela pressupõe a verdade, a ética, ela pressupõe um compromisso do sujeito, ela pressupõe um compromisso de vida. Então, é nesse sentido que eu venho fazer minha fala, como sujeito político lésbica, que se construiu a partir de um diálogo partidário, ao qual eu me vinculo até hoje, né? Dentro desse processo de formação LBT, nós não podemos descaracterizar a importância do Partido dos Trabalhadores e do Partido das Trabalhadoras. Mesmo que eu não fosse vinculada a esse partido, eu faria esse registro, porque foi dentro dessa estrutura partidária que surgiram os primeiros núcleos na história do Brasil. Em São Paulo, Porto Alegre, final da década de 90, já constituía o núcleo 28 de junho, formado por, naquela época, éramos gays e lésbicas. Naquela época, num diálogo em que a gente nem tinha as discussões como população LGBTI, LGBTQIA+, como nós temos hoje. Naquela época, nós éramos intitulados e intituladas em todos os espaços, inclusive nos espaços de organização, de lazer e de entretenimento, como população GLS, ou seja, os gays, as lésbicas e aqueles e aquelas que simpatizavam, ou seja, simpatizar muitas vezes eram homens e mulheres com práticas sexuais com homens e mulheres, em que a representação identitária não estava ali colocada. Então, colocando isso, eu já aponto um segundo diálogo um segundo ponto na nossa conversa. Para além da representatividade, da condição de estar sendo, de quem eu sou, do que vivo, de que eu só sou o que eu vivo, eu coloco aqui a questão identitária, a questão da orientação sexual e da identidade de gênero como um pressuposto de representatividade política. E como isso se dá? Eu estou colocando a organização partidária como um dos espaços em que essa representação se dá no Brasil até hoje, é forte, é importante, é significativa. Não tem como construir política no Brasil para quaisquer populações, mas eu estou falando aqui da população LGBT especificamente, mas eu posso ampliar e falar da LGBTI, da LGBTQIA+, sem termos um diálogo que atravesse as estruturas partidárias.
E nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é muito importante para o Brasil, para o mundo, né? O Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é o maior partido da América Latina, então com maior representação de filiados, filiadas e filiados. Hoje é um partido que na sua composição de filiação você vai ter a identidade sexual da pessoa, a sua identidade de gênero, a sua orientação sexual, qual é a organização de movimento que essa pessoa mais se identifica. Bom, se eu digo que eu sou mulher, que eu sou gênero feminino, eu já estou com as mulheres. Mas eu, nessa especificação, eu tenho as minhas singularidades de ser mulher. E aí entra a minha representatividade e a minha identidade, né? No meu caso, como mulher negra, LBT, no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Então, essa representatividade identitária, ela foi importante no Brasil, ela é importante no Brasil, para que nós sejamos vistos. A visibilidade, ela é significativa. A visibilidade é uma forma de construção da organização social dos sujeitos, né? Eu trabalho na educação fundamental. Você não tem como trabalhar com as crianças sem que elas tenham uma percepção concreta da sua realidade. Se ela não se visibiliza naquela organização, naquele espaço, ela não se identifica. Ao não se identificar, ela não concretiza a sua realidade, né? Ela não se revela dentro daquela experiência de sujeito colocado. Da mesma forma, a população em geral, quer dizer, nós precisamos ter essa representação identitária para que nossos sujeitos, nossas pessoas, não sejam uma mera lembrança abstrata de um construto social organizado dentro da sociedade. E aí, gente, e aí, companheirada? Eu sou Brisa, tenho 24 anos, sou vereadora aqui de Natal, no Rio Grande do Norte, pelo Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Sou estudante de História, me considero uma mulher negra, uma mulher bissexual. Agradeço o convite para estar participando aqui desse espaço hoje para falar um pouco dos desafios que nós, mulheres LGBTs, né, mulheres lésbicas, bis e transexuais, enfrentam ainda hoje quando chegam no parlamento, quando assumem uma legislatura. Então, queria começar dizendo que tenho muito orgulho de, desde o processo da nossa campanha, a pauta LGBT ter sido um dos nossos eixos centrais do programa que a gente apresentava, em termos de projeto, em termos de proposta, mas também em termos de defender, de dar visibilidade, de dizer que não há nada de errado, que não há nada para se esconder. Algumas vezes, nesse período de campanha, eu cheguei a ouvir de algumas pessoas dizendo: acho que você não precisava dizer por aí que é bissexual, acho que você talvez não precisasse colocar isso no seu material, será que não pode te prejudicar? E eu sempre tive muita certeza em responder que não, isso não vai me prejudicar, porque eu não quero o voto dos LGBTfóbicos. Eu quero entrar no parlamento para defender com muito orgulho que nós existimos, nós resistimos e nós não precisamos nos esconder para chegar até esse espaço aqui, que é o espaço institucional. Infelizmente, muitos vereadores, vereadoras, parlamentares como um todo, que são LGBTs, não podem assumir a sua sexualidade por estarem nesse espaço e acharem, considerarem que seria um problema. Eu acho que faz parte, é pedagógico, faz parte desse processo, dessa nova cultura política que a gente quer construir, a de dizer que a gente vai chegar aqui dentro e vai subir na tribuna de cada Câmara Municipal falando qual o lugar de fala que a gente tem. E o meu lugar de fala é o lugar de fala de uma mulher bissexual que tem essa vivência, que já ouviu muitas vezes que estava indecisa, que viveu na sua história o próprio processo de pensar que precisava definir mais a sua sexualidade, até entender que não precisava, porque nós bissexuais também existimos. E é com muito orgulho, é por conta de tudo isso que eu fiz questão de apresentar aqui dentro da Câmara Municipal de Natal o projeto de lei que colocou no calendário oficial do município o Dia da Visibilidade Bi. Nós já temos aqui em Natal no nosso calendário o Dia da Visibilidade Trans, já temos o Dia do Orgulho LGBT, o Dia da Visibilidade Lésbica, mas nunca ninguém tinha proposto e tinha lembrado, tinha colocado o Dia da Visibilidade Bissexual. Nós já conseguimos aprovar, a lei já foi sancionada e esse ano, muito em breve, em setembro, é o nosso grande dia. Estou ansiosa para a gente poder festejar. E para além disso, claro, ainda existem muitos
desafios, não só por ser uma mulher bissexual, mas por apresentar uma série de conjunto de proposições, né, de projetos de leis que tratam desse tema, que defendem essa população e que não necessariamente, né, são só para essa população, mas que traz um olhar. E aí eu queria compartilhar aqui duas experiências. A primeira foi do processo que a gente construiu no projeto de lei da dignidade menstrual, né, um projeto de lei muito importante, enfim, nacionalmente ganhou muita força e nós já tínhamos apresentado aqui no município de Natal, conseguimos trazer ele para votação no plenário em regime de urgência, que é justamente o projeto de lei que trata da distribuição de absorventes para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós havíamos feito, né, a primeira versão do projeto de lei para mulheres que menstruam e veio como uma demanda do movimento LGBT que a gente fizesse uma emenda de alteração ao projeto para englobar também, acolher também os homens trans que por vezes podem também menstruar e necessitar, né, da entrega gratuita dos absorventes. E aí a gente definiu alterar então o nosso projeto de lei para pessoas que menstruam. Quando a gente foi para a votação do plenário, isso gerou muita surpresa no conjunto dos vereadores e muita curiosidade, porque de fato eles não entendiam quem seriam essas outras pessoas que não são mulheres e que também menstruam. Como que podia alguém que não é mulher também menstruar? E aí a gente solicitou, né, e a sessão foi suspensa por 5 minutos para que a gente pudesse, de fato, explicar para o conjunto dos vereadores que existe, né, na população LGBT algumas pessoas, né, o conjunto dos homens trans que poderiam também precisar daquela política pública e que se a gente colocasse que aquela política ia atender só a mulheres, nós estaríamos excluindo essas pessoas. E aí a gente conseguiu sensibilizar o conjunto dos vereadores e conseguiu aprovar o projeto de lei do jeito que o movimento LGBT tinha pedido pra gente e atendendo a toda a população. Eu sou muito feliz por esse processo e acho que foi muito didático, muito pedagógico, muito enriquecedor para todo mundo. Um outro projeto de lei que não era nem da nossa autoria, um projeto de lei de um outro vereador que tratava sobre a questão da doação de sangue. Nós aqui temos esse problema, assim como em vários lugares, né, do país, os bancos de sangue, de doação de sangue, precisam ser repostos, precisam sempre ser abastecidos. E claro, a gente, né, apoia, inclusive, se você puder, doe sangue. E aí um vereador apresentou que era justamente uma campanha de fortalecer a doação de sangue em Natal. E a gente fez, né, uma questão de ordem e pediu para que fosse incrementado no projeto de lei, porque nós, LGBTs, muitas vezes queremos doar sangue, mas somos impedidos, ou somos constrangidos, ou passamos por situações super, né, ruins quando a gente tenta fazer a doação de sangue, que por isso era importante que naquele projeto de lei se tratava de um incentivo para que as pessoas doassem, tivesse lá também a garantia de que todos e todas tenham direito, claro, respeitando, né, os critérios de fato médicos, enfim, que são colocados, mas que a sexualidade nada tem a ver com isso, que qualquer LGBT, respeitando os critérios que já são estabelecidos, podem e devem também doar sangue e que o nosso sangue é o sangue como de qualquer outra pessoa, né? Então, acho que isso também é um exemplo do nosso olhar enquanto LGBT dentro do parlamento, em projetos de leis que não necessariamente, né, são específicos para essa população, mas que tratam, até porque nós LGBTs vivemos o todo da sociedade. A gente vive a saúde, a gente vive a educação, a gente vive o transporte, então, e muitas vezes em cada setor desse, né, em cada dimensão dessa, tem também particularidades que são nossas. E por fim, mas não menos importante, compartilhar, né, a grande vitória que a gente teve quando a gente aprovou o nosso projeto de lei da saúde integral LGBTI+, aqui na Câmara de Natal, e como hoje a gente acompanha o processo de execução e de implementação dessa saúde integral LGBT que visa garantir o acolhimento, né, e garantir que cada particularidade da pessoa LGBT seja respeitada quando a gente vai no atendimento ao SUS, quando a gente vai, quando a gente precisa da rede básica de saúde. Esse foi um projeto de lei muito vitorioso, a gente conseguiu aprovar com unanimidade de todos e todas dentro aqui da Câmara Municipal de Natal. Mas bem, claro que
que a gente, para além das vitórias, enfrenta muitos desafios. Eu, né, infelizmente, ainda faz parte dessa vivência dentro desse espaço que é muito conservador, que é um espaço muito machista, ter que, vez ou outra, ouvir alguns comentários, né, que muitas vezes extrapolam o espaço ou a dimensão de fato do trabalho, onde as coisas devem ser resolvidas, mas eu estou muito certa de que a gente tem construído um caminho que é de cada vez mais colorir os parlamentos, né, Natal e Brasil afora. E eu tenho certeza que mesmo em tempos de governo Bolsonaro, nós conseguimos resistir, nós não voltamos para os nossos armários seguem escancarados, e agora, tirando fora Bolsonaro e trazendo de volta o nosso presidente Lula, a gente vai colorir esses parlamentos muito mais e garantir que a nossa sexualidade, que a nossa identidade de gênero seja amplamente respeitada por cada um e por cada uma. Então, acho que é isso. Um salve, né, um viva ao Dia da Visibilidade Lésbica, que é agora em agosto. Então, um abraço apertado a todas as mulheres lésbicas que resistem, que nós estamos aqui construindo, inclusive, um processo de um novo projeto de lei que luta contra a lesbofobia e o lesbocídio na cidade, e tenho certeza que a gente vai, com toda a força da mulherada lésbica, conseguir aprovar esse projeto de lei. Um grande abraço, fora Bolsonaro, Lula presidente e parlamentos cada vez mais coloridos por todo o Brasil. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Rivânia Rodrigues, sou daqui de Pernambuco, tenho 50 anos, integro a Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Autônomas e Feministas, integro aqui em Pernambuco a coordenação pela LB do Fórum LGBT de Pernambuco e também sou a coordenadora de lésbicas e bissexuais aqui do Colesbi de Pernambuco. E hoje a gente vem falar de políticas públicas para a população LGBT. E aí, neste sentido, a gente vai trazer um pouco dos avanços e desafios que aí temos para as lésbicas, bis e translésbicas e transbis. A nossa caminhada ela começa em 1996, com o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. E aí, lá atrás, nós estávamos para organizar e edificar as nossas políticas públicas. E aí você pode me perguntar, a gente teve avanços para as mulheres lésbicas naquele momento e até a data de hoje? Em alguns sentidos, na organização, porque hoje mulheres que amam mulheres se organizam. As lésbicas, hoje tem as bis organizadas, né? E tem as mulheres trans, que hoje tem um novo, não é? Porque se compreende a identidade de gênero, se compreende a orientação sexual, são duas coisas distintas, e hoje nós temos aí as lestrans ou as translésbicas se organizando nesse sentido. Então, nesse sentido, nós, e aí pensando no contexto maior LGBT+, nós tivemos o avanço nos governos de Lula, né? E aí eu tenho que falar de Lula, quando a gente teve o primeiro processo do Brasil sem homofobia, né? Foi o primeiro projeto. E, a partir daí, a criação das coordenadorias, dos organismos das políticas, né? E nós, lésbicas, nós começamos a massificar o 19 de agosto e o 29 de agosto, né? O 29 de agosto, nós tiramos essa data da visibilidade lésbica, lá atrás, em 1996, no seminário de lésbicas, né? Que é o primeiro seminário de lésbicas. E neste sentido, a gente vem fazendo essa visibilidade Brasil afora, né? Mas, por exemplo, nós conseguimos conquistar, estar já pautada dentro dos centros de referência para mulheres, conseguimos pautar, por exemplo, na política da saúde da mulher, mas conseguimos pautar que a empregabilidade para essas mulheres são importantes, principalmente
e para as mulheres que têm estereótipo muito masculino. Essa era uma grande dificuldade, a empregabilidade. Aqui em Pernambuco, a gente fez uma pesquisa, e aí naquele momento, lá atrás, eu estava como gestora, de mapear quem são essas mulheres, né? E por que essas mulheres engravidam na sua maior parte. Naquele tempo, em 2009, a gente entendia que a falta de emprego para essas mulheres que têm esse estereótipo era tão grande que essas mulheres elas passavam a sair com os homens para ter uma renda, né? E eram as mulheres que mais engravidavam naquele momento. Então, a gente abriu um debate junto com as políticas de empregabilidade. Hoje a gente não vê mais esse quadro dessa forma, né? Mas nós ainda continuamos invisíveis. Por exemplo, na maternidade, o SUS ainda não garante a maternidade para as mulheres lésbicas, para as mulheres que amam mulheres, né? Nós não conseguimos ainda avançar no que cabe no tocante à violação e violências, né? O movimento de lésbicas nacionais e de mulheres bissexuais está aí, né? Fez um censo, né? Que a gente chama de Lesbocenso, que, por sinal, vai ser lançado aqui em Pernambuco no dia 29 de agosto, na OAB, que aí a gente consegue, é um material feito pelo movimento social, porque ainda não temos esse mapeamento de violação e de violências para as mulheres LGBTs que amam mulheres. Então, é o primeiro censo de violência e de violação que existe no Brasil, né? Um outro que foi feito na Universidade do Rio de Janeiro ainda é pequeno, é uma amostra, né? E esse a gente conseguiu fazer uma pesquisa com brasileiras do país inteiro. Então, a gente vai esperar, né? Isso foi feito por muitas mãos, pela Liga Brasileira de Lésbica, aqui em Campo, aí, pela Candace, pela BL, pela Rede de Lésbicas e Bissexuais Pesquisadoras, enfim, tem vamos lá, a frente de mulheres que amam mulheres nacionais, organizada, que fizeram. E aí, por que a gente está colocando isso? Porque a gente tem um índice muito grande de mulheres que estão aí nos estupros corretivos, que a gente chama de estupros corretivos, mulheres que são estupradas, por entender e decidir a sua orientação sexual. Imagine uma mulher cis lésbica, mas imagine uma mulher trans lésbica ou trans, como vocês queiram. Então, a sociedade ela foi pensada no modelo heteronormativo. Então, a gente não consegue se ver nessa sociedade. Então, acho que as políticas públicas para nós mulheres têm que estar dentro do recorte do que cabe aos organismos de mulheres. As prefeituras, as secretarias estaduais de mulheres, assim mesmo como o governo federal, por exemplo, agora, a gente não se vê na pauta. Na pauta, o governo federal não trabalha a pauta LGBT, vamos dizer, com o afinco que tem que ser, né? Com a participação popular. Então, quando se trata de nós não estamos dentro das políticas públicas nacionais para mulheres. Eu falo das mulheres LGBTs. A gente não se vê nesse processo. E aí é importante que os estados, que os municípios tenham um organismo para cuidar dessa política específica, lesbiana, translésbicas, lestrans, bissexuais, porque só quem sabe o que a gente passa somos nós, né? E aí a gente não está só falando de cores, nem de orientação sexual ou identidade de gênero, nós estamos falando da transversalidade, da garantia dessa política, na transversalidade das políticas no Estado, na saúde, na educação, no desenvolvimento econômico, né? E isso a gente não consegue ver, muitas vezes, nos governos. E os governos, às vezes, fazem política sem sustentabilidade.
Nós precisamos sair dos decretos para, de fato, criar uma política de Estado. E a política de Estado é criar um plano estadual de lésbicas, mulheres bissexuais e transexuais. Isso é um plano que passe de governo a governo, mas que seja garantido essa pauta, essa temática na transversalidade das políticas. Porque, daí então, a gente tem que sair, né, dessa mesmice onde diz que nós lésbicas, nós bis e nós trans temos que ficar dentro dos nossos armários, né? Nós, do Movimento Nacional de Lésbicas e Mulheres Bissexuais, vamos agora para o próximo, que agora não é mais Senal, é Senalesbi. Vai ser aqui em Pernambuco, e tudo indica, se tudo caminhar certo, nós vamos fazer o seminário aqui em Pernambuco em dezembro. É de suma importância esse seminário, que acontece a cada 2, 3 anos, né? Dependendo muito da conjuntura. Hoje a gente ia fazer ele em agosto, mas infelizmente, por questões políticas, como é difícil, né? O governo federal ela vetou, de certa forma, a emenda que o senador aqui de Pernambuco, Humberto Costa, fez exatamente para o Senalesbi. Então, nós vamos fazer em dezembro, porque já tem passado eleições, eu acho que é mais viável, mas é para que a gente possa fazer um debate com a sociedade civil, apontando o que, de fato, precisa extrair para a gente levar para os governos estaduais a garantia das políticas para a população de mulheres que amam mulheres. Nesta semana falamos sobre mulheres LGBTs na política e na próxima a nossa conversa é sobre as mulheres jovens nos espaços de poder. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.